Olá, estamos aqui na aula 4 para falar sobre transferência de tecnologia. Essa é a agenda da nossa quarta aula. Primeiro é importante a gente entender que uma das formas de a empresa melhorar o seu desempenho inovador, começar a lançar novos produtos, serviços e também executar novos processos é por meio de absorção de tecnologias. Então, por exemplo, nós comentamos do modelo de inovação aberta, em que a empresa ou a organização ela desenvolve projetos em parceria com outras empresas, ela aproveita a tecnologia que foi gerada por outras organizações para trazer para o seu portfólio uma competência e uma tecnologia que ela não tinha. Então, a transferência de tecnologia é extremamente relevante para melhorar a competência e fazer com que as empresas e as organizações adquiram competências por meio da absorção desses desenvolvimentos que foram feitos por outras organizações. Se a gente olhar aqui no slide 3 da nossa aula 4, como que a gente conceitua esse processo de transferência de tecnologia? A gente abrevia isso como TT. Então, por exemplo, alguns pesquisadores definem esse processo como a passagem não só de tecnologia, mas também de know-how, ou seja, como fazer, é aquele conhecimento de como fazer um determinado produto, um determinado processo. Pode ser um conhecimento técnico, ou até uma tecnologia de uma organização para outra. Alguns autores remetem o conceito de transferência de tecnologia entre universidade e empresa, e outros deixam mais aberto. Por exemplo, uma empresa, a matriz de uma empresa pode, por exemplo, transferir tecnologia para sua filial. Então, existe a possibilidade de transferência de tecnologia entre duas empresas, por exemplo. Também temos uma definição que diz o seguinte: é a transferência formal de invenções e inovações resultantes de pesquisas científicas conduzidas nas universidades até ao setor comercial. E, de acordo com Ritter Solero, a Elizabeth Ritter ela é vinculada ao Núcleo de Inovação Tecnológica da PUC Rio Grande do Sul. Eles dizem o seguinte: esse é um processo que é composto por várias etapas, e isso inclui quando o pesquisador revela a invenção para o escritório de transferência de tecnologia, no caso o Núcleo de Inovação Tecnológica, solicita o patenteamento. Essa patente vira, ela se torna um produto ou um serviço, ou seja, ela é licenciada por uma empresa que faz a exploração comercial dessa tecnologia. E a universidade, portanto, receberia os royalties decorrentes do licenciamento da tecnologia. Só para ficar bem claro esse conceito, aqui no slide 4, a gente vê que esse processo de transferência de tecnologia ele é relativamente longo, Isso pode envolver aí dependendo da complexidade da tecnologia, alguns meses até alguns anos. Por exemplo, esse processo ele começa com a pesquisa, que muitas vezes vai precisar de um desenvolvimento em paralelo que permita o escalonamento na produção dessa tecnologia. Por exemplo, uma coisa é uma pesquisa que gerou um conhecimento, uma coisa é produzir aquilo em escala de laboratório, que a gente chama, que é feito na universidade, em pequenas quantidades. A outra coisa é quando existe a necessidade de você produzir isso em grandes quantidades. Por exemplo, quando a gente fala de uma tecnologia, por exemplo, de uma molécula, de um medicamento, de um composto, quando você muda para uma quantidade maior, em geral há uma necessidade de você desenvolver conhecimentos, competências que permitam garantir que aquele processo resulte no mesmo produto, com a tecnologia que possua as mesmas características daquela que foi produzida em escala de laboratório. Então, você regular, por exemplo, temperatura, pressão, condições ambientais, isso é extremamente relevante dependendo do tipo de tecnologia da qual aí a gente se refere.
né? Então, esse processo ele pode ser um pouco longo, né? Não significa que ao licenciar uma tecnologia dentro da universidade que a empresa vai colocar aquilo lá na sua linha de produção e está tudo certo, né? Você vai ter aí o seu produto. Não, às vezes é preciso investir ainda um tempo em pesquisas que permitam o escalonamento, ou seja, a produção em larga escala, né, daquele produto. E aí depois você, né, passa para a produção até que isso comece a ser comercializado. Então, só para ter uma ideia, que é um setor que eu já estudei bastante, o setor de medicamentos, né, de inovação na área de fármacos, uma molécula, né, um novo medicamento, ele demora até 12 anos, desde quando ele começa a ser desenvolvido até o momento em que ele passa a ser comercializado. Né? Só para vocês terem ideia da complexidade que algumas áreas, alguns setores têm, né, quando a gente fala de desenvolvimento de novos produtos. Então, por exemplo, aqui nós temos, né, os dois casos que eu citei na figura, de uma transferência de tecnologia que é feita de uma ICT, de uma instituição científica e tecnológica, no caso uma universidade ou um instituto de pesquisa, para uma empresa, e também de uma empresa para outra empresa. Né? É totalmente possível você fazer transferência de tecnologia entre duas empresas. Aqui nós temos os principais componentes da tecnologia, né? Para a gente entender assim, a transferência de tecnologia envolve, né, e o sucesso desse processo, ele envolve uma série de fatores que não propriamente dito apenas o caráter técnico da tecnologia. Né? Então, assim, para que a empresa consiga explorar comercialmente essa invenção, né, e ter sucesso com isso, ela precisa ter ciência de que ela precisa ter condições, né, de absorver essa tecnologia. A gente chama isso de capacidade de absorção. E capacidade de absorção é ter conhecimento suficiente para entender, interpretar, se necessário, modificar a tecnologia para se adequar à realidade da empresa e às necessidades da empresa. Então é mais do que simplesmente ter um conhecimento do aspecto técnico. A gente precisa entender, às vezes, outros elementos que estão por trás daquela tecnologia. Então a gente divide isso em hardware, software, brainware e support net da tecnologia. O hardware, por exemplo, é a parte de máquinas, equipamentos, dispositivos, estrutura. Então uma empresa que quer receber tecnologia de uma outra organização, ela precisa investir, ela precisa ter um conjunto de facilidades, um conjunto de máquinas, equipamentos de laboratório que permitam com que a empresa viabilize aquela tecnologia dentro da sua estrutura. Então é necessário que ela possua esses investimentos. Depois o software da tecnologia é o know-how. Então, por exemplo, é como fazer um determinado processo, como fazer um determinado produto. Então, por exemplo, em termos de etapas, por exemplo, para fazer um determinado produto, você precisa passar por essa etapa, por essa. Então, essas etapas, o domínio dessas etapas, da produção daquele produto que tem aquela tecnologia, é o que a gente chama de know-how. Depois o brainware, que são os conhecimentos tácitos. É aquilo que não está nos manuais, que não está nos procedimentos, mas que é um conhecimento fundamental para que a empresa possa eficientemente usar aquela tecnologia e, mais do que isso, se for preciso, alterar aquela tecnologia. Então, são os conhecimentos científicos e tecnológicos, habilidades para saber lidar com a tecnologia. Então, às vezes a empresa ela licencia uma patente da universidade, ela sabe do efeito que aquela tecnologia tem, ela sabe que vai ser útil para incorporar no seu produto, porém ela não participou do processo de pesquisa que gerou aquela invenção. Então ela não sabe o que está por trás daquela tecnologia. Ela não sabe qual que é o conceito que está por trás daquela tecnologia. E é justamente esse conhecimento tácito que deve ser dominado. De que forma?
ao transferir tecnologia, a empresa e a universidade, né, ela precisa garantir com que o pesquisador que desenvolveu aquela tecnologia dê o suporte, né, a consultoria técnica para a empresa, né, para que ele consiga transferir não só aquela tecnologia, mas o conhecimento que está ali embutido dentro da tecnologia, né? Isso é o brainware que a gente chama. Por isso que a gente fala que a empresa precisa ter um certo conjunto de recursos, né, humanos, físicos, que é o hardware, né, que permitam com que ela possa efetivamente absorver esse conhecimento, né? Não adianta ter só ali a sua fábrica, a linha de produção, ela precisa ter uma área, né, que, por exemplo, ao absorver uma tecnologia, ter pessoas dedicadas ali para entender aquele conceito, aqueles conhecimentos, fazer testes. Isso envolve, né, por exemplo, uma estrutura de pesquisa de laboratório. Depois, o suporte NET, que na verdade constitui a rede, né, de suporte para viabilizar essa tecnologia, né? E aí a gente está falando mais da parte também operacional né, do processo, né? Só a tecnologia não é sinônimo de sucesso. É só a gente olhar para o caso, por exemplo, da Apple, né? Por exemplo, quando a gente pega o primeiro produto da Apple, que foi o iPod, ele inicialmente era um dispositivo apenas para o armazenamento de música, né? Então as pessoas tinham o iPod, podia armazenar música e ouvir música. O sucesso mesmo aconteceu quando a Apple começou a lançar uma rede eficiente, né, e uma conexão entre não só o produto físico, né, o bem, mas também as plataformas para o compartilhamento, né, de músicas. Depois com o iPhone a mesma coisa, com a App Store, né? Então, por exemplo, isso gerou um desdobramento enorme, né, no mercado de empresas que desenvolvem aplicativos. Para cada aplicativo baixado, a Apple ganha 30% do valor do aplicativo baixado, né? Então, é mais do que simplesmente a tecnologia, o produto, mas como que a empresa organiza um modelo de negócio, uma rede que permite com que essa tecnologia seja colocada da melhor forma possível no mercado. Alguns aspectos chave no processo de transferência de tecnologia, como eu comentei, o receptor, né, a empresa que vai receber, precisa de um nível mínimo de capacidade de absorver, né, para poder identificar, escolher, negociar, né, as taxas de royalties, os valores referentes à aquisição daquela tecnologia, e assimilar isso, né? Se ela não tiver essa capacidade mínima, esse processo corre um sério risco de não trazer os resultados que a empresa espera. Se a empresa não tem condições, ela precisa se organizar primeiro, né, para poder participar de um processo como esse. O processo de difusão não é simples, né? A atividade inventiva permeia todo o processo de transferência. A difusão, na verdade, é quando a empresa começa a lançar esses novos produtos, né, ou esses serviços, e esses produtos e serviços passam a ser difundidos junto ao mercado-alvo da empresa, né? Então, dependendo dessa tecnologia, né, por exemplo, é preciso treinar os consumidores, porque muitas vezes eles nem sabem como usam o produto. Basta a gente lembrar, por exemplo, do computador quando foi lançado. Quantas escolas de informática foram criadas para poder, né, ajudar o mercado-alvo a entender como usar aquele dispositivo, aquele produto, né? Porque até então as pessoas não sabiam, né, como usar. Depois, requer que o receptor seja capaz de entender, manipular e criar soluções para adaptar, ajustar e viabilizar o uso dessa nova tecnologia, né? Por isso que deve-se ter um conhecimento, né, mínimo, né, uma capacidade mínima para poder absorver, senão nem a conversa com a universidade, né, é possível de ser realizada. A utilização de qualquer tecnologia envolve um conjunto de conhecimentos não explícitos, né, ou não explicitados, que são conhecidos como conhecimentos tácitos, mas que a empresa precisa dominar para conseguir efetivamente usar aquela tecnologia.
Depois, é importante a gente destacar que existem diversas formas de transferência de tecnologia, que a gente chama de mecanismos de transferência de tecnologia ou canais de transferência de tecnologia, né? Desde os informais até os formais. Por exemplo, quando um pesquisador faz um contato, né, com uma empresa, ou a empresa manda um e-mail, entra em contato com o pesquisador pedindo um suporte para resolver um determinado problema, né? Isso é um mecanismo de transferência de tecnologia, assim como quando a empresa acessa uma publicação, né, a um conhecimento, um artigo que o pesquisador escreveu a respeito de um determinado processo, uma tecnologia, a empresa pode fazer o que? Absorção e transferência de tecnologia com base nesses conhecimentos, né? Então, quando a gente olha para as universidades, numa pesquisa recente, por exemplo, que eu fiz com a Universidade Federal de Pernambuco, eu e o Lucas, que foi, né, o outro autor desse trabalho, na verdade eu orientei o Lucas na realização desse trabalho, a gente identificou que a UFPE realiza muitos casos de transferência de tecnologia por canais informais, né, onde a iniciativa parte, né, do próprio pesquisador e via canais de treinamento e educação, né, como está aqui, por exemplo, no slide 11, os serviços de capacitação. Então, por exemplo, a empresa procura a universidade para fazer um curso ou um treinamento em conjunto, né, porque essa mão de obra pode servir para fazer parte do quadro de pessoal da empresa, né? Então, isso é um canal de transferência de tecnologia. Uma informação por meio de congresso, por meio de eventos em parceria, né? Ou então quando a empresa procura o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica, também, né, é uma atividade de transferência de tecnologia. Aí quando a gente está falando de canais formais de transferência, então, por exemplo, quando a empresa ela faz um projeto em parceria, né, para fazer o desenvolvimento tecnológico, né, são feitas pesquisas que envolvem as duas instituições, né, existe um contrato que rege, né, essa colaboração, aí a gente já está falando de um mecanismo formal. Assim, por exemplo, quando há uma licença, um licenciamento de patentes, de software, né, de cultivares, ou transferência de know-how, né, que é uma forma de proteção de conhecimento, é uma forma de conhecimento, mas que não segue as regras de proteção de patentes, por exemplo, né? Não é uma patente. Então, essas são todas formas de transferência de tecnologia. Então, a universidade, como a gente comentou lá nas nossas primeiras aulas, ela pode seguir mais instrumentos de mercado, então um licenciamento, um projeto colaborativo, ou ela pode fazer isso também por vias hierárquicas, né, criando estruturas dentro da instituição, né, para viabilizar essa transferência. Por exemplo, quando ela cria uma incubadora, né, a UFPE, por exemplo, por meio da DINI tem a sua incubadora, né, ou seja, ela viabiliza transferência de tecnologia para essas empresas que estão ali na incubadora, né. Parques tecnológicos também é uma forma de viabilizar a transferência de tecnologia por, né, mecanismo hierárquico e assim por diante, né? Então, esse processo ele pode se dar com empresas que já estão no mercado de todos os portes, né? Então, falar só empresa grande, né? Depois a gente vai comentar sobre alguns casos de transferência de tecnologia. Só empresas grandes conseguem fazer isso, é mentira, né? Tem muitos casos de empresas pequenas que conseguiram absorver, fizeram transferência de tecnologia e lançaram produtos no mercado. A gente vai comentar alguns casos sobre isso. E depois, no slide 12, só para finalizar, gostaria de apresentar as principais formas, né, de canais formais para transferência de tecnologias com ECTs. O mais importante, né, e que as universidades elas têm focado muito na questão da proteção do conhecimento, né, é por meio de exploração das patentes, né? Como que é feito isso? A universidade ela licencia, né, a patente ou o pedido de patente. Então a empresa precisa ter ciência do seguinte: quando ela vai negociar com a universidade, ela precisa entender o seguinte: essa patente, né, ela é da universidade, ela não é da empresa. A universidade vai licenciar os direitos de exploração desse conhecimento, né?
a universidade precisa negociar com a empresa no sentido, né, os dois agentes no sentido do seguinte: essa patente, me desculpa, ela foi concedida, ou seja, o INPI o Instituto Nacional de Propriedade Industrial já analisou e já concedeu a carta patente, né, ou não, está em análise ainda. Porque se já concedeu, o valor da tecnologia é um, se ainda está em análise é outro, né? Então, embora seja possível a empresa, né, licenciar um pedido, ou seja, ainda não foi concedida a carta patente, embora seja possível ela explorar esse conhecimento, é necessário saber que existe, por exemplo, um risco associado ao INPI não conceder aquela patente, por N motivos. Então, o valor de um pedido de patente ele é menor do que de uma patente concedida. Isso, inclusive, na negociação das taxas de royalties. O licenciamento ele pode ser feito em caráter exclusivo e não exclusivo. Então, quando a empresa começa a negociar com a universidade precisa perguntar para a empresa se há um interesse na exclusividade, ou seja, só a empresa vai poder explorar aquela invenção, ou se a empresa não se importa de que outras empresas possam vir a explorar aquela tecnologia, né? Então, falar, professor, mas não tem sentido, né, explorar isso em caráter não exclusivo e deixar com que um concorrente possa usar essa tecnologia. Fica a critério da empresa. Porém, se a empresa optar por um licenciamento exclusivo, ela precisa ter ciência de que a universidade não pode preterir uma empresa a outra. Então, é necessária a publicação de um edital, existe o chamamento de propostas de qualquer empresa que atenda aos critérios do edital e que tem interesse naquela tecnologia, e a melhor proposta a melhor proposta que vencer esse edital, ela vai poder explorar. Então, se a sua empresa pretende fazer um licenciamento exclusivo, você tem que ter ciência de que você vai concorrer com outras empresas que eventualmente tenham interesse naquilo. E a sua empresa pode ganhar ou pode perder. O fornecimento de tecnologia, que é o know-how, né, que são técnicas não amparadas por direitos de propriedade industrial, né, por não atenderem os critérios de patenteabilidade. Aquele conhecimento ele serve para alguma coisa, mas ele não atende os critérios de patenteabilidade, portanto é um know-how, né? Ele não é protegido por direitos de IPI, mas pode ser comercializado da mesma forma. E depois os projetos de pesquisa e desenvolvimento, que são parcerias que são feitas entre empresa e universidade, que pode ou não gerar um conhecimento passível de proteção, certo? Então a empresa se junta com a universidade e começa a desenvolver algum tipo de conhecimento, de pesquisa aplicada, né, que pode ser básica e depois aplicada. Isso pode resultar num conhecimento que pode ser protegido. Se isso acontecer, a empresa tem o direito ao licenciamento exclusivo, né? Ou seja, ela não vai precisar passar por um edital, porque ela participou do processo de desenvolvimento desde o início junto com a universidade, né? Então ela pode fazer o licenciamento exclusivo sem correr o risco de ter aquela tecnologia sendo, por exemplo, de competir com outras empresas para ter acesso àquela tecnologia, né? Então isso é bastante interessante. A empresa ela pode se valer, né, desse tipo de canal de transferência de tecnologia. Duas considerações, né, o desenvolvimento complementar da tecnologia em conjunto com a ECT é importante, né, ou seja, uma patente não significa que você vai pegar aquilo e vai colocar no produto e está tudo certo. Às vezes, muitas vezes, é necessário avançar com aquele desenvolvimento, né? E a universidade deve cobrar isso da empresa, né? A empresa precisa demonstrar o interesse em continuar esse processo de desenvolvimento para ajustar aquela tecnologia ao produto ou ao serviço que ela pretende vender, né?
esse projeto que é apresentado à universidade, ele deve ser detalhado em planos de trabalho, né? Então a empresa precisa definir os recursos que ela vai investir, definir os cronogramas de trabalho, né? Definir as máquinas, os equipamentos disponíveis, né? Infraestrutura disponível para dar continuidade no desenvolvimento. Tudo isso é importante para que a universidade possa avaliar o real interesse em utilizar aquela tecnologia no seu processo, ou no seu produto, ou no seu serviço. Bom, com isso a gente encerra a nossa quarta aula e até a próxima.